Uau! Sabe por que que eu aplaudo? Porque, eu participei de um recentemente e a pergunta foi exatamente essa. E qual foi a resposta que a Leila deu? Essa exatamente que você deu, não essa, mas a primeira. Porque Então, é o natural. Você aprendeu assim, Leila. Você então, cara, aprendeu. tô boba. Quando Realmente é o você natural. Isso é o efeito manada. Todo mundo faz assim. Ah, então é assim que você se tornou líder? Ah, beleza. Mas peraí, esse líder se tornou líder pela oportunidade que a empresa teve. Gente, precisamos promover alguém? Ou é porque ele tinha competências que vai sustentar essa liderança dele por anos na trajetória profissional dele? E Não aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindo ou bem-vinda a mais um Papo Reto. Aqui eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e, claro, né, subir de cargo cada vez mais alto aí na sua carreira. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje, olha isso, veja se você se identifica. Nice, me sinto travada ou travado para fazer um processo seletivo. Socorro! Porque eu tenho certeza que seja você um líder ou uma líder, passa por essa angústia. Então, olha que interessante. A Leila, que é a pessoa que eu vou conversar e, na verdade, fazer uma mentoria hoje, ela me acionou no privado pedindo uma ajuda, porque a Leila está prestes a passar por um processo seletivo para a liderança. Só que a Leila se sente travadíssima. Ela não consegue decidir se realmente é o que ela quer, se não é o que ela quer. Em alguns momentos ela entra em conflito com ela própria. Então, se você passa por algo parecido, se liga nesse episódio de hoje, eu tenho certeza que vai super te ajudar. Bora lá ver como é que foi esse bate-papo, que foi muito mais uma mentoria. Então, eu praticamente conduzi essa conversa com a Leila como eu faço com os meus mentorados que passam por algumas situações muito parecidas. Então, se você tem curiosidade de como é que eu conduzo as minhas mentorias, tá aí uma ótima oportunidade. Então, vamos lá para esse papo reto muito interessante que vai te ajudar demais. Os candidatos reprovam muito, porque eles não observam o estilo da pessoa que está fazendo o processo para gerar Uhum. aquele rapport, sabe? Você gerar aquela conexão. Então, se você fala, e aí, meu, tudo bem? Como é que tá seu dia? Sabe assim? Energia Gera já conexão. mostra. Agora, se a pessoa entra falando assim, olá, senhora, senhorita Leila, senhora ou senhorita? Ah, pode me chamar de senhorita. Como vai a senhorita? Tudo bem, obrigada. Então, assim, eu não preciso ainda ser robótica, mas eu já tenho que perceber que eu preciso ser um pouco mais formal. Então, é você perceber, né, como é que tá a linha de diálogo do outro. Eu já tiro quando eu fui fazer entrevista com você. Nossa, já me veio na cabeça quando eu fui fazer entrevista com você, mais os outros diretores que estavam lá, os outros clientes, os outros dois. Então, assim, vocês mostraram para mim que vocês estavam bem à vontade, eu falei, já vou entrar na deles, Isso. entendeu? Então, assim, é logo de cara que a gente tem que perceber, né? É Exato. isso. E não por acaso você foi aprovada, né, minha querida? E fez um trabalho lindíssimo. Mas vamos lá. Leila, super feliz de ter você aqui, de ter aceito, né, de ter pedido ajuda, porque essa é uma das maiores dificuldades. E espero que quando você se tornar líder, eu tenho certeza que está muito perto disso acontecer, porque eu conheço um Sim. pouco da sua história, eu sei o quanto você está preparada, apesar da gente nunca enxergar que está, né? Mas eu Exato. vejo realmente você preparada. A gente vai bater um papo aqui para eu entender um pouquinho do que te trava ainda de você, né, crescer aí na sua carreira, assumir uma posição de liderança. Mas é muito legal a tua atitude de pedir ajuda. Essa é uma das principais características de um líder que quer formar equipes de alta performance, que quer saber como fazer isso acontecer, como parar de trabalhar da mesma forma que a maioria dos líderes. E mais do que isso, né, subir de cargo, formando sucessores cada vez mais preparados e tudo mais. Então, parabéns. Que atitude linda de pedir ajuda, e aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque você quer Exatamente. ajudar, pronto, deu tudo de bom. E melhor pessoa para me ajudar nessa carreira a seguir assim, não poderia escolher melhor, né, Nath? Minha Ah, mentora. gratidão. Me Uhum. conta, Leila, como é que você me conheceu ao longo dessa jornada profissional? Em que momento nós nos cruzamos? Me conta um pouquinho. Conto, lembro bem, e fiz uma entrevista onde você era gerente
de lá, né? E uma das melhores, né? Porque quando a gente coloca o pé na portaria, a gente fala nice, todo mundo já conhece. Então, né? Realmente a gente já fica naquela, falei, gente, quem é essa? Né? Porque onde passa, todo mundo já falava. Né? Então foi nesse momento, lá foi no ano de 2018 ou 19, algo assim, não me recordo bem, né? Fui fazer uma entrevista e foi assim que a gente se conheceu, uma energia, uma troca de energia maravilhosa, né? E a partir dali, né, eu vi, quando eu recebi a notícia que eu fui contratada, né? E ao longo do dia a dia, vendo a forma que você tratava a equipe, o jeito que você cuidava da equipe, os feedbacks que a gente levava, eu falei, gente, essa mulher não existe, não existe líderes assim, porque a gente já vinha de uma gestão assim muito engessada, né? E quando eu vi assim o jeito que você falava, que você cuidava, o olhar diferenciado, então assim foi muito gratificante conhecer você. E quando eu pedi as contas, meu Deus, você lembra? Eu fiquei me sentindo muito mal, né? Mas eu pedi mesmo para seguir a carreira que eu queria, mas eu aprendi muito, muito, muito com você, e ter essa oportunidade hoje de conversar com você, para mim, é excelente. Maravilhoso poder reencontrar você. Sem dúvida. E Leila, me diz uma coisa, aí é uma curiosidade mesmo. Como que foi para você ter uma gerente que normalmente tem os diretos dela? Nós tínhamos ali a coordenadora, que teoricamente era a pessoa que se reportava diretamente a mim e a pessoa com quem eu deveria conversar direto ali no dia a dia. Como que foi para você enxergar, pela experiência que você tinha de outras, né, operações, de outras empresas, ver o gerente sair da posição dele, de gerente, né, e estar lá no meio com a galera e conversar com o analista, com a faxineira, com o porteiro, com todo mundo da empresa da mesma forma. Como é que foi isso para você? A gente não via isso, né? Então, para mim foi um pouquinho assim, né? Porque, gente do céu, é cada um no seu quadrado, né? Que existia isso, aquela abertura, né? De gestor. Com outras pessoas, assim, analista, diretor, gestor, não tinha isso. E ver aquilo, todo mundo aberto, né, para esse... aberto, na verdade, assim, eu posso chegar em você, eu posso conversar, você está aberto a me receber, a me ouvir. Então, isso para mim foi muito bom, né, porque eu me sentia muito mais à vontade para conversar, desenvolver melhor as minhas tarefas no meu dia a dia, eu me sentia mais tranquila. Eu falei, gente, isso existe mesmo? Existe, né? Então, assim, o ambiente não precisa ser literalmente formal, não precisa disso, né? Então, quando tem essa troca analista, gestor, eu posso, ele se abre, não, vem aqui a qualquer momento, perfeito, é isso que tem que ser, é assim que tem que ser. Então, para mim, ver aquilo foi demais mesmo. Sensacional. E na sua visão, você entende que esse estilo de gestão, né, mais no dia a dia, que está ali realmente junto com todo mundo, colocando efetivamente a mão na massa, sem deixar de lado as suas tarefas como gerente, né? Você acha que isso mais ajudou ou mais atrapalhou na sua visão, sendo bem transparente? Imagina, mais ajudou. A produtividade, né, ela sobe porque a gente fica tranquilo, a gente fica leve, né? Quando o gestor ele passa para a gente uma tranquilidade, ele não fica ali, né, aquele general, né, no seu pé. Quando a pessoa fica no seu pé, você não produz nada, você não entrega bons resultados. Então há uma grande diferença, sim. Isso é um grande diferencial. A equipe ela entrega, né, grandes números, resultados assim surreais, porque todo mundo vai trabalhar à vontade, ninguém fica preso, né? Não, eu não posso ser assim, não, eu não posso fazer desse jeito porque ele vai me olhar. Não, tranquilo. Então, assim, tem que ser assim. Esse é o modelo correto a ser seguido numa operação, né? A gente sabe que os resultados eles serão incríveis, então, pelo menos na minha visão, é dessa forma que tem que ser administrado desse jeito. Sem dúvida, é o que eu acredito, sabe? É a bandeira que eu defendo, porque ainda nos tempos atuais, mesmo depois de tantas modernidades, a gente sabe que a grande maioria das empresas não atuam dessa forma. A partir do momento que a pessoa assume uma posição de líder, ele se acha ali
dono de todo o pedaço e vive num salto, e para as pessoas chegar precisa passar por uma série de outras pessoas, e isso gera um distanciamento absurdo que eu sou absolutamente contra. Eu acho que isso tem que ser, assim, cara, exterminado das empresas, né? Engessa bastante a pessoa que está ali na operação. Fica engessado, não dá certo, né? Então não adianta você ser desse jeito, ser bem ali, ó. Vamos lá. Não, isso não, dessa forma não, tem que ser mudado mesmo. Infelizmente, nos dias de hoje ainda tem, né? Mas quando a empresa começa a pensar diferente, pensar, na verdade, nesse modelo, né? A gente consegue sim entregar assim resultados lindos. A gente vai trabalhar com mais disposição, Sim, né? sem dúvida, se sentindo parte efetivamente, né? E Leila, você falou bastante aí de resultados. Você lembra algum momento assim que foi desafiador e que por conta de todo o trabalho em conjunto, em todos os níveis ali, cada um sendo uma pecinha efetivamente falando de quebra-cabeça, você lembra como que estava, o que nós fizemos e para onde nós fomos? Cara, nós começamos literalmente do zero, né? Eu lembro que era uma operação assim, que vai começar a nova operação, então a gente começou do zero, é uma reestruturação, né, que nós fizemos assim. Então, assim, quando você começa do zero, você fica naquela expectativa, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas a maneira em que nós fomos conduzidos, gente do céu, a gente conseguiu levantar aquilo ali rapidinho, os resultados vieram assim, eu fiquei lá pouco tempo, mas em 2 meses a gente conseguiu ver números gigantes, a gente cresceu assim lindamente, abertamente. Números não mentem, né, Nais? Números não mentem, então assim, lembro bem, a gente começou, né, foi do zero mesmo, e em pouco tempo a gente conseguiu assim entregar bons resultados. Os próprios diretores mesmos, eles elogiavam, né, o trabalho que a gente entregava. Então assim, eu acredito que tudo depende da gestão, né, que está acima da liderança mesmo, de como nós somos conduzidos, né? Então isso faz uma grande diferença. Eu lembro bem que a gente conseguiu resultados excelentes. Em pouco tempo que eu fiquei lá, eu consegui ver resultados todos os dias. E o que você acha que esse estilo de gestão, a metodologia que foi implementada, né, o formato de trabalho, o cuidado com as pessoas, quais foram os efeitos colaterais disso na sua avaliação? Posso falar pelos os meus pares que trabalhavam comigo. Eu lembro que bastante deles, assim, a gente conversava, assim, nos corredores, hora da saída. A gente sempre tem aquela conversa, né? Vamos dizer assim, a rádio peão. Que a gente... Quem nunca? Então, a gente sempre comentava, né? Poxa, era uma excelente empresa. Nós temos a nossa gestão, aí a nossa preocupação era, porque a cabeça de alguns analistas, um é diferente do outro, né? Então, assim, isso é real mesmo? Ela é desse jeito mesmo? É fora daqui? Mas será que eles são assim mesmo? E a gente pôde perceber isso no dia a dia, né, nas conversas que a gente tinha, nos feedbacks, né, porque, querendo ou não, a gente conversava entre a gente quando tinha, assim, os feedbacks, não foi desse jeito mesmo, a forma que é falado, que é passado pra gente, não é aquela crueldade. Eu lembro que a gente comentava muito sobre isso, né, então, assim, a gente tinha pessoas, colegas meus, que ficavam com receio de conversar mesmo, de chamar para conversar. Eu falei, não, vai lá, tem problema nenhum, não, é super aberto, você vai conseguir. E a forma que era conversado era diferente, né? A gente falava, não, vai lá, vai dar tudo certo. E eles chamavam a gestão para conversar, e eles ficavam assim, meu Deus do céu, deu certo, né? A conversa foi super bacana, foi super incrível, super aberta. Então, assim, a pessoa volta do feedback mais tranquila. Então, eu digo isso por mim e pelos meus pares, né? Que até hoje a gente troca ideia. Então, assim, é gostoso relembrar daquela época, é muito bom. Foi pouco tempo, mas foi muito válido, o aprendizado foi muito grande.
Que lindo, uau, que lindo ouvir isso. Super obrigada, assim, pelas respostas. Para mim é bem importante ouvir tudo isso, até para eu saber, né, se é uma linha de trabalho que faz sentido, porque já que eu defendo tanto, estou fazendo mentorias, eu quero formar outros NICEs, sabe? Porque é isso que traz resultados sustentáveis, é isso que faz com que esses líderes ganhem a visibilidade dentro das empresas, que vai fazer com que os chefes, os diretores olhem e falem, cara, tem algo diferente nesse profissional. É isso, a entrega de resultado com cuidado às pessoas, essa combinação é uma fórmula mágica que faz a coisa acontecer, né? Que faz a engrenagem funcionar lindamente. Então, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar a tua opinião, o teu feedback, tá? É bem importante para mim. E aí, Cris, o que fez você, qual foi o momento que despertou e falou, eu vou procurar a NICE? Por que a NICE diante de um universo de outros profissionais que também, né, ajudam a desenvolver liderança? Qual foi o momento exato que você lembrou de mim? Você se recorda? Eu lembro da NICE todo dia. Eu lembro da NICE o tempo todo, porque a sua gestão, ela marcou mesmo para mim, ela marcou de verdade. Então, assim, depois que eu saí, né, da empresa em que a gente estava, eu sempre coloquei na minha cabeça, tá? Eu quero ser uma gestora como a NICE. Eu preciso ser, porque o modelo, porque assim, você é simples, você entende a dor, você faz uma gestão humanizada. É isso que precisa ser feito, né? E é algo que é muito difícil hoje em dia a gente encontrar, né? Embora se fale muito, mas se pratica pouco. Exatamente, é bem o contrário, né? Se fala muito em gestão humanizada, mas na prática mesmo não ocorre. Então, eu sempre quis, falei, quando eu chegar nesse patamar, quando eu ver que eu estou chegando lá, eu falei, eu sempre te acompanhei, né, nas redes. Mesmo você indo para outras empresas, eu sempre te acompanhei. E quando você começou com essa mentoria de líderes, falei, agora é o momento, vou procurar. Vou procurar porque surgiu oportunidades para mim, essa já é a segunda oportunidade, né? Mas eu sempre fico com medo, eu fico muito receosa. Mas se eu ficar com esse medo para sempre, não vai dar certo, né? Nunca vai surgir a oportunidade. Eu falei, não, essa é a hora, preciso procurar a NICE. E foi o que eu fiz. Show. Eu procurei porque eu vejo um exemplo assim muito grande para mim. Né, você é um exemplo mesmo de gestora, né, no qual eu quero me tornar, entende? Então, por isso que eu procuro. Que linda, muito obrigada mesmo pela confiança, porque é uma responsabilidade grande que eu quero, porque eu sei fazer essa bodega, eu sei fazer gestão de unidades, sabe? Eu sei fazer as pessoas colocarem para fora a melhor versão que elas têm, e muitas vezes nem ela sabe. Então, Leila, eu sempre faço a seguinte analogia, e aí já te dando a primeira dica como líder, né? Eu olho cada ser humano como uma ostra. Olha que louco. Cada ser humano, para mim, eu enxergo como uma ostra. A ostra, ela tá fechada. Então, todo ser humano, quando te conhece, você assumindo uma posição de liderança, os teus liderados também vão te enxergar assim. E você vai enxergá-los dessa forma. Todos estarão fechados. Eles vão te ver, num primeiro momento, como chefe, porque é natural. Você teve, em alguns momentos, aí no seu relato, nas conversas de corredores, questionamentos ou dúvidas do tipo, cara, será que é isso mesmo? Ela tá montando ali um personagem só pra gente entregar resultado? E aí você falou, palavras da Leila, o dia a dia nos fez ver que é assim mesmo. Então, o fato de você assumir uma posição de liderança, que para mim nunca será um cargo, mas uma missão de vida, você naturalmente já vai ter as pessoas te respeitando de uma maneira diferente, porque eles vão te ver no primeiro momento como chefe. Até aí, nada de transformação, nada de novidade. O cara vai olhar você como um crachá que manda soltar e manda prender. É isso que ele vai te ver no primeiro momento. Quando você olha cada liderado teu como uma ostra, trazendo para analogia, você vai trabalhar no dia a dia e, naturalmente, eles vão se abrir.
Quando eles derem para você esta abertura, e você vai enxergar lá dentro uma bolinha, uma pedrinha preciosa, que eles não sabem ainda que é uma pedrinha preciosa porque estará bruta. Ela vai precisar de lapidação. Só que olha que louco, antes dessa pedrinha preciosa virar uma pedra preciosa, ela era uma areinha lá dentro. E aí precisou passar, é o que está acontecendo com você, por todo um processo. Então você teve seus momentos de angústia, você teve que trabalhar de 10 a 14 horas por dia, você trabalhou no piloto automático, muitos momentos não conseguiu almoçar, você teve que ultrapassar a tua carga horária, engolir lagoas e não sapos em muitos momentos. Então tudo isso que acontece dentro da ostra, com um grãozinho de areia, até virar uma pedra preciosa, que é a pérola, era uma areia que precisou passar por todo um processo dolorido, até virar uma pedra bruta. E aí, quando os teus liderados te derem essa abertura e você aprender a fazer gestão de alta performance, formando realmente sucessores mais preparados do que você, se desenvolvendo, crescendo e vislumbrando esse crescimento na carreira, você vai automaticamente administrar o seu dia a dia de tal forma que você não vai querer mais trabalhar no piloto automático, você vai querer ter vida para a tua família. Quantas vezes, Leila, no dia a dia maluco, insano de um líder, esse cara marcou uma consulta, teve que desmarcar porque surgiu um imprevisto, ou porque ele teve que ficar até mais tarde. Quantas vezes aqueles que têm filhos não puderam comparecer na homenagem do Dia dos Pais, do Dia das Mães, porque surgiu um imprevisto profissional. Então, é essa realidade, quando eu falo que a liderança precisa ser transformacional, no sentido de tirar o melhor do outro e conseguir organizar a rotina de uma tal forma que ela vai conseguir mudar essa realidade. Então, se você começar certo, se você começar estruturando a tua gestão com as etapas que eu tanto defendo, né? Foi o que me fez sair de atendente a gerente, formando equipes de alta performance e crescendo aí mais de 10 vezes na minha carreira. E foi fazendo o quê? Aquilo que tem que ser feito da maneira certa, com excelência. A gente vai acertar sempre? Definitivamente não, mas da mesma forma que a gente tem esse hábito insano de trabalhar no automático, com esses exemplos que eu acabei de dar, que são muito negativos, a mente da gente entende isso como sendo importante, porque afinal de contas você está repetindo um hábito, né? É um hábito. Exatamente. Então, quando você decide mudar, é muito importante essa mudança de mindset, que também se fala um tanto. O que é isso? O que é mudar o mindset? O que é mudar a mentalidade? É você conseguir sair de um hábito A para um hábito B. E essa mudança ela é muito difícil, porque a tua mente já entendeu que essa repetição louca, ela é importante para você. Mas você tem poder sobre isso. E quando você decide implementar um formato de gestão diferente, a tua mente vai ter que se adaptar a isso. À medida que você vai deixando de fazer aqueles hábitos ruins e começa a praticar um hábito novo, ele vai percebendo, a tua mente vai percebendo que você está deixando aqueles hábitos repetitivos, ele vai entender que aquilo não é mais importante para você e que agora você tem uma nova repetição. E a mente vai automaticamente se adaptando. Então, esse processo de mudança é difícil, mas quando acontece, entra no automático do lado bom, entende? E aí os teus liderados, eles vão olhar, eles vão perceber que no dia a dia você está sendo diferente da maioria. Você não está mais atuando no efeito manada, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim também. E aí eles começam a ganhar confiança. E a ostra já está aberta, já tem lá dentro uma pedrinha bruta. O que eles vão deixar você fazer? Retirar essa pedrinha bruta para você começar a dar o brilho que eles precisam. Só que dar esse brilho também é um processo que pode doer, que não vai ser fácil, que alguns vão querer desistir no meio do caminho, que alguns vão falar, ai não, Leila, isso pode me machucar, não tô afim, se eu brilhar, outras pessoas vão ficar vendo, prefiro ficar aqui no meu cantinho. E como líder, você vai precisar ter essa sensibilidade de entender o momento de cada um, porque o fato deles permitirem que você tire a pedrinha bruta não significa que eles vão querer que você já dê o brilho ali. Então, você vai precisar respeitar o tempo de cada um. Você mesma falou, olha, eu tenho dúvidas, eu não sei se eu vou, tem hora que eu quero ir, tem hora que eu não quero mais, etc. Isso já é um indício de que você está naquele processo da areia, que está virando ali uma pérola,
e que você vai precisar de alguém para te lapidar. Se você hoje, dentro da tua empresa, e é isso que é a mágica de uma mentoria, porque na mentoria você consegue demonstrar as suas fraquezas para que você tenha alguém que vai te ajudar a fortalecer essas fraquezas. E dentro da empresa, o que a gente tem que mostrar? A nossa melhor versão, o nosso lado mais forte, porque é isso que vai fazer você ter uma competitividade que vai te destacar, né, na carreira profissional. Então, quando a gente não tem um gestor, que muitas vezes até por falta de tempo, não consegue segurar na nossa mão e fazer todo esse processo de mostrar o caminho, de segurar na mão, de falar, calma, vai devagar, agora é o momento, você precisa buscar fora como você fez, é sobre isso, né? Então, esse tipo de consultoria, sem dúvida alguma, é o que eu faço hoje na minha vida, Leila. Além do meu curso, eu dou mentorias. Então, cada consultoria que eu faço, como essa, por exemplo, a minha vontade de ajudar e de transformar ela é tão grande que para pessoas que já cruzaram o meu caminho e demonstram essa confiança, eu faço questão de te ajudar neste momento de transição de carreira, sem dúvida alguma, porque isso, para mim, vai valer muito mais lá na frente, sabe? Além de você, eu estarei ajudando outras pessoas, como esse exemplo da ostra que eu dei, com alguns pontos que a gente conversou, e que outras pessoas vão acordar e vai falar, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, você já é uma pedrinha bruta, você já se abriu, já deu oportunidade para você ser lapidada, e é o que eu quero fazer. Então, agora, é a parte do brilho, só que agora tem outro processo aí. Então, me diz o que deixa você temerosa. Comenta para mim. O primeiro ponto é chegar lá e não dar certo. Essa é a primeira coisa que vem na mente, né? A gente sabe que não entregar, na verdade, resultados que são esperados, que serão pedidos, né? Na verdade, na mente fica, eu vou dar conta desse recado? Tem certeza que você está preparada? Então, são várias perguntas que ficam aqui na mente que me travam, literalmente me travam. Eu sei que eu tenho, que eu posso, né, chegar lá, eu sei que eu consigo, que eu tenho essa expertise, né, de chegar à liderança, de fazer assim uma gestão com excelência, mas o medo, literalmente, de não conseguir entregar bons resultados, aquele velho pensamento, poxa, será que vão gostar de mim? Será que eu vou saber entregar feedbacks mesmo? Como será que eu vou conseguir conversar com o pessoal? São pequenos medos, né, que travam mesmo, me trava mesmo, né, eu já perdi, assim, oportunidades por esses medos, então eu falei, não, gente, chega, eu preciso, né, destravar, né, tirar esse medo mesmo, então são pequenas coisas que eu preciso fazer algo para mudar, para chegar lá, né, então vamos ver o que vai dar daqui para frente, mas é medo mesmo, é medo de não conseguir entregar. É isso. Primeiro, vamos só colocar a palavra certa diante disso que você está dizendo, desse sentimento. O medo, ele é um sentimento muito importante, mas ele não pode te travar. Se ele existir o suficiente para te travar, tem algo muito errado aí na sua emoção. Uma das habilidades que eu ensino e que eu reforço muito para os meus mentorados, que é o equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional, ele vai ser como se fosse um termômetro. Quando o medo estiver além do normal, é o teu controle emocional que vai te falar e através da sua atitude, ele vai demonstrar que você já está exagerando ali no medo. Então, um exemplo, se o medo não for o suficiente para você seguir, tá tudo bem. É importante você ter medo, porque o medo é um alerta. É falar, vai com o pé no chão, não tem expectativa de que você já vai chegar chegando, mas você também não pode chegar achando que você é menos só porque você é recém-promovida. Então, o medo, ele vai te dar esses alertas que são muito importantes. E se você não tiver o medo na dosagem certa, é o que acontece com aquelas pessoas que se sentem autossuficientes, aquelas pessoas que passam por cima parecendo uma metralhadora. Essas pessoas não respeitam esse sentimento tão importante para dar esse alerta. E o teu equilíbrio emocional é quando você está, por exemplo, num processo ao ponto de não conseguir concluir uma linha de raciocínio, porque você se perde ali, o teu controle emocional
vai ser abalado. E aí é um indício de que o teu medo está acima da normalidade. Então, você precisa ter atenção nesses dois sentimentos. Na verdade, o sentimento que é o medo, para ele ser para você um alerta importante, e a habilidade de controle emocional é que vai te cutucar e falar, Leila, calma, respira, porque você está deixando o medo te dominar. Então, todas as vezes que o medo aparecer, ao invés de você focar o teu esforço no medo, nesse sentimento, o medo vai me parar, o medo vai me parar, não. Direciona o teu foco para desenvolver a habilidade mais importante na liderança de equipe, que é o controle emocional, porque é ele que vai te falar assim, Leila, volta e respira. E aí, quando você perceber isso num processo seletivo, por exemplo, vamos supor que você está ali na linha de raciocínio, perdeu, o nervosismo ali, foi exagerado, o medo ultrapassou os limites, não tem problema você falar assim, ai, Leila, desculpa, vou dar uma respirada aqui, eu vou voltar, tá? Desculpa, acabei me perdendo aqui na minha linha de raciocínio, mas já dei uma controlada, eu vou voltar aqui. O cara que é o recrutador, a Leila, nesse exemplo, vai falar assim, não, tudo bem, fica tranquilo. Por que você precisa ter essa tranquilidade? Porque o recrutador, o gestor, seja lá quem for, conduzir o seu processo, já vai ciente de que você vai ficar nervosa, de que o medo vai tentar te parar. Mas o que eles vão avaliar? Não é o quanto você é medrosa, é o quanto você tem a habilidade de controle emocional ao ponto de dominar a emoção do medo. Deu para entender? Super claro, faz todo sentido, né? Todo sentido, controle total emocional, né? Na verdade, é o que eu preciso mesmo aprender, colocar isso no meu dia a dia, né? Aprender a controlar o nervosismo. É importante você saber que é muito mais um exercício teu com você do que outra pessoa dar um cutucão lá e falar, Leila, tá perdendo controle, tá perdendo... Não, você tem que se auto-observar o tempo todo. Então, se você perceber que o nariz tá suando, que a mão tá transpirando, né, ali já é um indício de que, assim, ó, o teu sentimento medo, a tua emoção medo, ela tá ali. Ela vai te alertar de algumas coisas. E aí você tem que se auto-observar e falar, controle emocional, vem aqui comigo. Sim. Que as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham com a gente no dia a dia, eles veem que a gente tem essa capacidade. Leila, vai lá. Leila, você consegue. Leila, você tem o dom para isso. Leila, você já pensou em se candidatar? Ô, Leila, abriu a vaga, vai lá. Não vou. Então, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas veem isso, mas a gente mesmo não quer enxergar, pelo menos eu sou assim. Na verdade, eu digo que eu travo muito, né, para muitas coisas, principalmente a minha oratória, eu não acho muito boa, não sei, fico com aquele receio da alta gestão, eu não consegui, o meu medo, o meu receio, né, ele não é só com os liderados, é quem vai me acompanhar, é a alta gestão, né, então, assim, são todos para todos os lados, né, fica aquela, será que eu vou conseguir mesmo entregar uma excelente performance no dia a dia, que fica aqui na nossa mente, que deixa de aquele impeditivo, vamos, não vamos, fica aqui na sua casinha onde você está, entendeu, entregando seus excelentes resultados, mas aí você para perguntar até quando você vai ficar na sua casinha ali, sendo que você pode entregar mais, sendo que você tem esse perfil, né? Então, por isso que a gente está aqui trocando essa ideia, né? Para ver se trava, esse é o caminho. E Leila, pensa no seguinte, né? Isso que você está chamando de travamento é crença limitante. Então, você está colocando crenças limitantes, como o próprio nome já diz, que estão te limitando a dar os próximos passos na sua carreira. E se você não enfrentar isso, assumindo risco, porque é um risco, todo novo degrau que a gente vai subir, você vai comemorar uma promoção, mas você estará começando do zero novamente naquela nova posição. Então é natural. Mas você não pode encarar isso como um retrocesso. Nossa, mas vou começar do zero de novo, será que eu vou conseguir? Cara, é só você pensar assim, o que eu fazia quando eu estava na posição de quem agora eu vou liderar, que dava certo? Eu vou ensinar aquilo que eu sei fazer para eles. Começa por aí, porque você vai direcioná-los dentro daquilo que para você é uma zona de conforto, você estará segura. Agora, se você olhar
a maioria dos líderes como referência, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não vai conseguir entregar alta performance. Ou se conseguir, ela vai ser como um eletrocardiograma, ela não vai ser consistente, porque a maioria do líder trabalha no piloto automático. E é isso que eu proponho que você mude desde que você vai começar como líder de equipe. Você falou, mas será, não é só a questão da gestão da equipe. Será que eu vou dar conta das demandas? Vai ter pessoas, será que eu vou ter líderes ali que vão me direcionar, vão pegar na minha mão? Muito provavelmente não. Por quê? Porque eles também trabalham no piloto automático, porque eles também têm as demandas deles, entra e sai de reuniões. Dificilmente eles vão ter o tempo para fazer o acompanhamento que você vai precisar. É por isso que existe as mentorias. Não olha isso como sendo um custo. Isso é um investimento, Leila. E eu só entendi isso quando eu comecei a fazer. Quando eu comecei a ter pelas mentorias aquilo que eu não tinha no meu dia a dia. E aí, quando eu percebi que não era má vontade, é porque eles também trabalhavam no mesmo esquema, corrida de ratos insana, que a maioria dos líderes fazia, eu tenho duas opções. Ou eu me vitimizo, me colocando na posição de, poxa vida, eu não estou dando certo porque ninguém está me acompanhando, ou eu assumo o protagonismo da minha vida e me torno interdependente. É isso que vai te tornar uma líder diferenciada, de brilhar os olhos de quem está acima de você. Porque você não vai ficar esperando, como diz a música, que não é tão nova, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a empresa, o que ela espera? Principalmente, a gente está no auge de uma pandemia que ainda existe, muitas pessoas acham que não, mas ela ainda está aí. As empresas tiveram prejuízos financeiros absurdos, e tudo que eles mais querem são líderes que tenham iniciativas para ajudá-los na virada de resultados, de gestão e, consequentemente, de faturamento que elas tanto precisam. E não é você esperando a tua liderança imediata pegar na sua mão, te mostrar o caminho que vai fazer você um diferencial. Definitivamente não é. Como, Naice, eu vou dar conta? Primeiro, comece a sua liderança com um estilo de gestão estruturado. Você precisa de um passo a passo estruturado que vai te ajudar a saber qual é o próximo passo daquilo que você tem que fazer no seu dia a dia. Lembra que eu falei do hábito? Que a mente entende, né, as repetições como hábito. O método, ele nada mais é do que isso. Ele vai te ajudar a criar hábitos estruturados. E toda semana você vai repetir os mesmos passos. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E automaticamente aquilo vai entrar no seu piloto automático. Só que do lado positivo da coisa. Você vai entrar no piloto automático fazendo o que tem que ser feito. E não porque a manada está fazendo, então eu vou fazer assim também. É isso que vai te diferenciar. E aí você vai saber, através de um passo a passo, o momento certo de levantar o histórico de dados da sua equipe, para você analisar esses dados, entender qual é a necessidade de cada um e agrupá-los conforme essas necessidades. E aí sim, implementar planos de ação que vão ao encontro dessas necessidades. A maioria dos líderes faz o quê? O que é mais fácil. Gente, a gente está com muita falta, o índice de faltas está altíssimo. Sai fazendo plano de ação para faltas dentro da equipe. Mas todo mundo precisa entrar naquele plano de ação? Será que todas as pessoas precisam? Então, é isso que o líder precisa começar a entender de uma vez por todas. É sair do efeito manada, sabe, Leila? Então, é isso que eu procuro realmente despertar nessa liderança, que nós estamos num momento extremamente delicado, onde as empresas precisam de líderes autogerenciáveis, formando equipes autogerenciáveis e, consequentemente, resultados, porque é através do resultado que ela vai ter faturamento. Então, entenda que você não tem que bitolar preocupada com o resultado. Você tem que ter a preocupação de quais são as ações que você precisa implementar e que, por consequência, os resultados virão. Lembra a operação que nós trabalhamos juntas? O que a gente fazia o tempo todo? Ações. A gente discutia, a gente implementava pontos de vistas. Nossa, mas se a gente incluir com isso, vai dar certo, não sei o quê. E aí vinha o quê? O resultado. A gente não parava para falar assim, gente, o resultado, galera, hoje a gente precisa melhorar esse resultado. Galera, o resultado não tá bom. Não. A todo momento a gente falava o quê?
A gente falava, gente, o que a gente pode fazer para facilitar a vida daquela pessoa que está lá na rua? O que a gente pode fazer para ajudá-lo a chegar lá no ponto de venda de uma maneira mais tranquila? Como é que a gente presta um atendimento que vai ajudar essa pessoa a converter lá fora? E isso trouxe os resultados. Então, não se preocupe com os resultados. Eles serão proporcionais ao nível de estratégia e ações que você adotar com a sua equipe. É simples assim. É mais simples do que a gente imagina, Leila. Mas não é fácil. Esse é o ponto. As pessoas confundem o que é simples com o que é fácil. Então, você fazer gestão de equipes é simples. A gente que complica, mas não é fácil. E aí, se a gente complica ainda mais, vai se tornar mais difícil ainda. Então, são esses pontos que você tem que ter de tranquilidade. Controle o teu medo, observando o teu controle emocional, foque em ações. Então, quando você estiver num processo seletivo e falar como é que você vai fazer para garantir a entrega dos resultados, se tornando uma supervisora, uma coordenadora, enfim, se tornando uma líder. Você não tem que falar assim, eu vou conversar com as pessoas, mostrar os resultados delas, não sei o quê. Isso é muito amplo. Não, você tem que falar. Meu ponto de partida vai ser levantar o histórico de dados dessas pessoas. Eu preciso entender os números históricos delas. A partir daí, eu vou analisar essas informações, porque eu vou entender as variações do que acontece. Feito isso, eu vou agrupar essas pessoas de acordo com as necessidades delas. E aí, eu vou implementar ações que fazem sentido para elas. Iniciando o meu dia a dia, a minha semana. Iniciando o meu dia a dia, a minha semana, com feedbacks estruturados com base nessas informações que eu levantei, porque o meu colaborador precisa estar ciente de como é que está a história dele através dos dados, essas oscilações, e firmar compromissos com eles. Então, se ele entregou o melhor mês, que foi de 80% de qualidade, quanto ele vai se comprometer para evoluir nesse resultado nessa semana, e na próxima, para ele ir quebrando recordes até alcançar o patamar de meta. É assim que eu vou entregar resultados com a minha equipe. Uau! Sabe por que eu aplaudo? Porque eu participei de um recentemente e a pergunta foi exatamente essa. E qual foi a resposta que a Leila deu? Essa exatamente que você deu, não essa, mas a primeira. Porque é o natural, você aprendeu assim, Leila. Você cara, eu tô boba. Realmente é natural. É isso, é o efeito manada. Todo mundo faz assim. Então é assim que você se tornou líder? Beleza. Mas peraí, esse líder se tornou líder pela oportunidade que a empresa teve. Gente, precisamos promover alguém? Ou é porque ele tinha competências que vai sustentar essa liderança dele por anos na trajetória profissional dele? Normalmente é a alternativa A, tá? Normalmente surgiu uma oportunidade, não tinha ninguém e o mais preparado foi aquela pessoa que subiu lá. Tem as exceções? Tem. Mas na grande maioria das vezes, as empresas precisam cobrir as vagas de liderança muito rápido. Então, quando você se prepara, você entra no processo seletivo muito mais segura do que você vai falar. E essa explicação que eu te dei são nada mais, nada menos do que os 7 passos que eu ensino dentro da minha metodologia de trabalho. Cara, que incrível, Nice, porque é realmente isso, essa resposta que eu dei, vou conversar com eles, cara, não era para estar falando isso, porque realmente eu não estava preparada, mas eu fui mesmo para saber como era, porque eu sabia que eu já estava, a mente, né, já sabia que não ia dar certo. Você já foi falando, tipo assim, você já estava se auto-sabotando na real, né? Bem, tudo bem, eu já esperava isso mesmo. Não, você tem que ir para ganhar. É isso, eu fui nessa, sabe? Já comecei errado, mas assim, a gente faz errado, mas agora a gente está tentando acertar, né? É isso que eu quero, entendeu? Tentando acertar todos os dias, vencendo um pouquinho todos os dias, né? Então, assim, já aprendi muito aqui, só nesse pouco tempo, né? Questão mesmo de parar para sentar, pensar, então assim, já me ajudou bastante aquela ansiedade, aquele medo mesmo que eu estava no começo do nosso bate-papo, poxa, tá indo, entendeu? Tá indo embora, então assim, eu acredito que agora vai, vamos ver, né? Vai dar certo. E leva essa com você, Leila, a gente nunca perde, ou a gente aprende, ou a gente ganha.
Perder você nunca perde. Então você fez o processo, valeu de aprendizado, é aprender com aquilo que você não fez tão bem. E existiam pontos cegos para você que, conversando com pessoas que têm mais experiência, que já viveu tudo isso, que já participou de processos, seja efetivamente participando ou conduzindo, que vai te dar o olhar que você fala, gente, como é que eu não olhei, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não observei dessa forma? Porque são pontos cegos naturais de quem está na jornada. Eu fico feliz de ter te ajudado, não vou te segurar aqui mais tempo, já foi 1 hora de conversa. Espero de verdade ter ajudado e contar comigo nessa jornada. Não, com certeza. Deu muitos insights já para mim, né? Coisas que eu não parei para pensar. Agora sim a mente ela está muito mais aberta, né? Pode ter certeza que resultados virão. E vai com tudo, Leila. Você tem, que nem você falou, eu não acho que eu tenho uma oratória boa. Cara, sua oratória ela é simples, como tem que ser numa liderança. Você não vai ter uma equipe que vai se sentir intimidada para falar com você, porque você é simples. É uma pessoa extremamente humilde, você é generosa, as pessoas vão perceber isso. O que as lideranças de hoje precisam desenvolver? Algo que você já tem. É esse coração ensinável. E você vai ser uma líder que você não vai achar que só porque você é líder você só vai ensinar. Não, você sempre vai respeitar o quanto as pessoas também que você lidera podem te ensinar. Eu aprendo até hoje com os meus mentorados, com os meus liderados, eu aprendo todos os dias. Então é sobre isso, é isso que vai te diferenciar. Não é você achar que eu tenho que bombar no resultado, etc. Não, o resultado vem através das pessoas. Então quando você for aquela líder, que eles vão olhar e gerar neles aquilo que eu consegui gerar em você lá atrás, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem essa mulher. Quando você ter esse sentimento neles, acabou qualquer ação que você implementar. Você vai ter esses caras jogando o jogo com você. Pode ter certeza. Tá bom? O resultado é consequência. Não se preocupa com isso. Não, com certeza. Eu fico muito receosa. Eu penso muito porque tem muitas pessoas muito mais preparadas do que eu, porque eu vejo no dia a dia. Falei, gente, essa pessoa daria muito certo nesse cargo. Para que eu vou lá competir? Então, assim, vem muito isso na minha mente, vem demais, Nai. Tira as autossabotagens, tira as crenças limitantes, confia em você, porque o pouco que você sabe é o muito para muitas pessoas que estão lá precisando do que você tem. E ó, eu fecho aqui dizendo para você algo que eu ouvi numa mentoria que eu falei, meu Deus, independentemente de qualquer religião, tá? Pensa no seguinte, e aí você não vai mais se limitar. Deus é o carteiro. Você é um envelope. E ele confiou uma mensagem que está aí dentro de você para que você transborde para tantas outras pessoas que precisam receber essa mensagem. Então, quando você se limita, Leila, quando você se limita e você guarda para você aquilo que outras pessoas estão precisando, você está sendo ruim o suficiente com elas. Por mais que não seja intencional. Então, pensa nisso, não se limita. E todas as vezes que vier esse pensamento de autossabotagem, você vai pensar, se ele confiou em mim, levar a mensagem adiante, por que eu vou me travar? Você já é mais do que vencedora, minha querida, vai para cima. A gente desacredita na gente mesmo, né? A gente acha que a gente nunca vai vencer, né? A gente tem que ser o profissional suficiente. Mas essa conversa para mim aqui foi de grande valia. O aprendizado ele foi incrível, né? Foi muito enriquecedor conversar com você, ter essa oportunidade de ver o sorriso da Nice novamente, de ter essa energia passando aqui pela telinha novamente. Então isso me deu um gás. Pode ter certeza que se não for nessa oportunidade, próximas virão, e tudo que você falou, pode ter certeza que está guardado aqui na mente, está guardado no coração, e sim, vou colocar em prática, e pode ter certeza que quando acontecer, você vai ser a primeira pessoa a saber. Pode ter certeza. Eu faço questão de comemorar muito, independentemente do resultado, não vá preocupada com isso. Qualquer coisa que você vai fazer na sua carreira, resultado é consequência. Tudo acontece no momento certo. Deus dá justa medida. Ele vai te
dar e vai te dar asas à medida que você estiver preparada para isso. Então, não é sobre você, não é sobre a NICE, é sobre nós, é sobre pessoas, é sobre a gente transbordar tudo aquilo que a gente precisa se ajudar mutuamente. Seja filtro. O filtro, ele repele aquilo que não faz bem. Não seja esponja, que absorve até sujeira. Então, eu fiz analogia para uma mentorada outro dia, dizendo que faz de conta que aqui é veneno. Né? Enquanto ele estiver aqui dentro, ele não vai me fazer mal nenhum, por mais que eu saiba que ele é veneno. Então, aquilo que se destila dentro das empresas só vai me fazer mal, Leila, se eu tomar, se eu permitir que aquilo entre. Se eu não permitir, eu sei que é veneno, mas beleza, veneno, você vai ficar aí, porque eu não vou beber desse veneno. É sobre isso, tá bom? É sobre muito isso. É isso. Obrigada. De coração, muito, muito obrigada. A gente vai se falando, tá bom? E pode ter certeza que vou colocar a partir de agora tudo que você mentorou, tudo que você falou em prática. Tenho certeza que vai dar certo em algum momento. Esse para mim é o maior pagamento. Esse é o maior pagamento, é você colocar em prática os aprendizados e me dizer se deu certo ou não, para que a gente vá melhorando e evoluindo sempre como pessoas e profissionais. Tá bom? Com certeza, pode deixar que a gente volta a se falar. Obrigada mais uma vez, Nice, por me ouvir, por me ajudar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço de coração. Melhor escolha eu não podia fazer, tenho certeza. Não tem nada a ver comigo, você sabe disso, e eu que agradeço a tua confiança e por realmente, né, abrir um pouco assim das suas inseguranças. Eu tenho certeza, Leila, esse vídeo vai ajudar muitas outras pessoas, muitos outros profissionais que estão passando pelas mesmas inseguranças, crenças, medos que você. E eu tenho certeza que vai ser você. A gente vai gravar um novo vídeo onde você vai dizer para essas mesmas pessoas a superação que você própria teve, viu? Com certeza. Esse dia vai chegar. Um grande beijo para você. Fica com Deus. Obrigada, meu amor. A gente vai com tudo. Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.